pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma felicidade imensa estar aqui junto com vocês junto comigo, eu acho que também, né? Porque estamos todos, mais ou menos, né? Nós estamos todos juntos aqui para trabalhar, para crescer, para evoluir, a espiritualidade nos ajudando, José de Mococa nos dando força, amparo, luz, os mentores que nos trouxeram a casa de caridade, na verdade, mesmo com as dificuldades que temos, né? Dificuldades que são normais das nossas existências, né? Isso às vezes, né? Os nossos irmãos de jornada, aqueles que já desencarnaram, né? Que prejudicamos no passado, às vezes tentam nos segurar para que a gente não venha para casa, para que a gente desperdice a oportunidade para que eles estejam, na verdade, vivendo as mesmas condições, né? Ainda viciosas que nós. E, gente, isso é uma coisa que todos nós encarnados vivemos. E temos que lutar, temos que persistir, temos que querer, porque a gente vem para qualquer religião que seja, não importa qual seja essa, mas a gente vem para quê? A gente vem para buscar a paz espiritual, principalmente. É uma tríade, na verdade, né? A mente, o espírito e o corpo. Claro que a gente, tratando do espírito, que é a essência de Deus, né? Em que somos, na verdade, esterilização do mesmo, estamos tratando todo o resto, porque acontecerá o equilíbrio constante das nossas existências. E por mais que deixemos nos enveredar, às vezes, pelos pensamentos negativos, nós estaremos nos ordenando e voltando novamente ao eixo e seguindo em frente. Porque nós, como amigos e irmãos, não podemos desistir um dos outros. Temos que buscar isso. Esta é a fase primordial para a evolução do espírito. Amarmos os nossos irmãos e a Deus acima de todas as coisas, mas buscar os nossos irmãos com carinho, com amor, com sinceridade, trazê-los ao nosso coração e vivenciar aquilo mesmo que estamos fazendo, mas não por palavras, por exemplificação. E hoje temos essa oportunidade. E quem vai nos dar a exemplificação hoje aqui vai ser nosso irmão Givanildo, que eu estava com uma saudade danada desse rapaz aqui, que ele faz um tempo que não vinha fazer palestra com a gente aqui, né? E é uma palestra, a palestra dele é sempre uma palestra gostosa, boa, porque eu penso assim, gente, não existe palestra melhor, maior, menor, não existe isso. Cada um de nós temos um entendimento diferente e cada um vai apresentar aquilo que mais sabemos. E às vezes, o que ele mais sabe vai mais do que eu menos sei. E aquilo que eu sei, ele não sabe. E é por isso que há a soma dentro da humanidade, dentro do espiritismo, dentro da nossa evolução. E falando em evolução, é sobre isso que ele vai falar hoje, tá, gente? A evolução espiritual. Vamos fazer então esse trabalho junto, vamos? É nós e Deus, Sr. Givanildo. Boa noite a todos. Boa noite. Então, para falar de evolução espiritual, nós vamos ter que falar um pouco sobre nós mesmos, né? Ou seja, nós temos que observar dentro de nós, né? Todas as nossas imperfeições, tudo que as imperfeições que ocorrem conosco no dia a dia. E para isso, eu trouxe aqui vamos falar o seguinte: o que é a evolução espiritual? A evolução espiritual, ela consiste em nos aperfeiçoarmos moralmente, através das leis morais, e espiritualmente, através da lei do progresso. E através da lei do progresso. E buscando assim, vamos dizer assim, se relacionando, buscando sempre o amor ao próximo, onde que nós vamos poder criar, aprender e construir, sempre em prol do nosso próximo, né? E nós precisamos compreender a influência das nossas ações e reações nos espíritos que nós convivemos dia a dia, né? E para isso é preciso que nós conseguimos assim olhar para dentro de nós mesmos, buscando cada dia mais aprimorar o nosso conhecimento, o nosso aperfeiçoamento moral. Leon Denis nos diz no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, que a felicidade terrestre não está na Terra, mas sim
um aperfeiçoamento, né, de cada um de nós no nosso dia a dia. E que através da lei do progresso, que é universal, que não só se aplica somente ao homem, ela se aplica em todos os reinos da natureza. Né? E a lei moral também, ela se aplica em todos os reinos da natureza. E isso conforme o adiantamento e o crescimento de cada um. Ou seja, uns vão crescer mais, uns vão ser mais adiantados e outros vão demorar um pouco mais, que tudo tem seu tempo. Né? E de acordo com a visão espírita, né, Kardec nos diz que cada planeta habitado por espíritos que possuem grau evolutivo diferente, uns mais adiantados e outros mais atrasados, e que classificam conforme os planetas, né? Que tem aqui os mundos primitivos, onde o senso moral é nulo, né? E por isso as paixões reinam soberanamente. Tem um mundo de expiação e provas. Neste mundo, a lei de ação e reação aplica constantemente a forma de colher, assim, nós plantamos, nós colhemos aquilo que nós plantamos, com relação à vida espiritual. Tem um mundo de regeneração, são um mundo onde as almas que ainda têm a expiar buscam provas, novas forças repousando na luta das fadigas. Um mundo onde o mal já não é tão comum, de forma coerente. Por isso é um mundo que a maldade não é a maioria. Ou seja, é justamente esse mundo é o que nós estamos vivendo agora na Terra. Existe muita maldade, mas só que o bem sempre vai prevalecer. Né? Tem os mundos distosos e felizes, que são mundos onde os planetas sobrepõem o mal e a felicidade impera. Esses planetas são de formas tão evoluídas que encontram possibilidades de ajudar os outros. E tem os mundos celestes ou divinos, são habitados por espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançam o cume da sabedoria e bondade. São espíritos de alto valor moral e futuros governantes do planeta responsáveis por novos espíritos. Né? Aí, aqui nós temos eu estava lendo, esses dias eu peguei o Novo Testamento aqui na casa e estava lendo a passagem de Moisés, né? De Moisés não, desculpa, de Mateus, no capítulo 10, versículo 34 a 36. Né? E Jesus, ele diz o seguinte, porque eu vim por intercessão o homem contra seu pai, o filho contra sua mãe e a nora contra sua sogra. O que quer dizer isso? Por que Jesus quer colocar os familiares um contra o outro? Mas Jesus, ele é misericordioso, na sabedoria divina dele, ele veio trazer para nós novas perspectivas, né, de estabelecer um novo sistema de vida e melhoria, né, que está relacionado entre as pessoas. E ele especifica bem, ele enfatiza o perdão, o amor aos inimigos, né, e auxílio ao semelhante. E também destaca o papel da reencarnação. A reencarnação vamos dizer que ela é o ápice da evolução, porque através da reencarnação nós morremos, nós vivemos, nascemos de novo e vivemos. E assim o ciclo muda, porque nós temos as nossas, vamos dizer assim, imperfeições, que são as nossas vicissitudes. Nós temos ódio, nós somos egoístas, nós somos ávaros, vamos dizer assim. Né? Nós estamos no caminho ainda da perfeição. Como se a fala diz, perfectível é só Deus. Ou perfeito é só Deus, nós somos perfectíveis. Né? E o que Jesus queria dizer com isso daqui? Ele quis dizer o seguinte, que dentro da família, cada um, o pai do ciclo familiar, nós temos afetos, desafetos e nós temos também a lei da sintonia. Ou seja, através dessa daí, cada um tem a sua individualidade. Cada um tem sua individualidade e sua opinião. Então, cada um vai divergir do outro
sobre determinados assuntos. Cada um vai vir devido às suas encarnações anteriores, vai vir com os defeitos, suas imperfeições, e nenhum vai sobrepor o outro. Eles têm que se entrar em harmonia para se harmonizar com o universo. Ou seja, não é que ele está querendo jogar o pai contra o filho contra a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Nós, cada um, nós temos nosso tempo de crescimento, o aperfeiçoamento, a reforma moral de cada um. Se nós não fizermos isso, nós vamos sempre recair na reencarnação. Nós vamos morrer, vamos renascer e vamos voltar no mesmo patamar que nós estamos. Né? E aí tem também a passagem de Jesus nos diz, na passagem de Nicodemos, né, que nós precisamos renascer de novo, né? E renascer de novo, que aí o Nicodemos fala para ele, né, pergunta: como que nós devemos renascer de novo? Como que será que o velho consegue entrar novamente no ventre da sua mãe? Né? E ele fala, ele diz que em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que já te haja dito, ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, Leon Diniz, eles nos diz o seguinte, que o Espírito, ele dorme no vegetal, ele sonha no animal e ele acorda no homem. Ou seja, quando ele está no vegetal, ele está começando a criar o instinto. No animal, o instinto ainda prevalece. Acorda no homem através da inteligência. E a inteligência sobrepõe o instinto. Mas só que o instinto, às vezes, ele não é. E a inteligência, ela é falha, porque nós somos influenciados através dos nossos pensamentos. Então, nós temos que tomar cuidado, até no que pensamos. Né? Aqui a pergunta 116 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: haverá espíritos que permanecem eternamente em ordens inferiores? Aí o Espírito da Verdade diz: não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Pois, como já dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Acreditam que Deus tem grande e tão bom, tão justo, fosse pior que fosse mesmo. Aí na pergunta 117 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: depende dos espíritos acelerarem a própria perfeição? Certamente, eles alcançam a perfeição mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançar, a obediência que presta à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui com mais pressa do que a outra rebelde. Ou seja, o crescimento espiritual também depende do nosso livre-arbítrio. O que nós queremos para nós? O que nós estamos buscando? A doutrina espírita, ela não fere nenhuma religião, mas ela nos ensina a ter uma visão que a gente, vamos dizer assim, tudo que é ilusão fica mais claro. Nós começamos a ver com mais nitidez o que é ilusão e o que é real. Né? Ainda diz o seguinte, que a evolução espiritual pode ser obtida de diversas maneiras, quando olhamos de formas mais nítidas para todos os conceitos e pilares. Todos os ensinamentos convergem para o amor ao próximo. A partir do amor ao próximo, que é o ser humano, como todos nós, que poderemos encontrar o significado da nossa jornada, que tudo podemos aprender, construir e criar. Por esse motivo, a evolução espiritual humana é uma atividade que envolve olhar com carinho e cuidado para o próximo,
porque como todos estamos juntos nesse plano espiritual, é apenas uma entrada da empatia, da caridade, da compaixão, que podemos conseguir o aprendizado do qual necessitamos. E aqui nos diz ainda, né, que as divergências também são as divergências a ser vistas como mudanças de atitudes e hábitos, demonstrados pelos comportamentos renovados para o bem. Tais mudanças produzem no primeiro momento conflitos, desavenças e incompreensões nas relações interpessoais, e dessa forma os descendentes se levantam contra os seus ascendentes, como um homem contra o seu pai, entre a filha e sua mãe e a nora e sua sogra. Quando a orientação espiritual elevada penetra na intimidade do indivíduo, instaura-se imediata uma luta íntima, onde novos conceitos se chocam. Ou seja, o novo vai sempre lutar com o velho. Nós, por exemplo, quando crescemos, nós criamos certos hábitos e nós nos tornamos viciados. Uma certa vez eu fui procurar um emprego, né, numa empresa de contabilidade, e o diretor da casa falou que não ia me contratar porque eu era uma pessoa viciada. Ou seja, eu já tinha hábitos que eu já trago dos meus conhecimentos. E muitas vezes o velho tem medo do novo. E a doutrina espírita ensina isso, que através da reencarnação nós podemos sempre estar renovando, eliminando o ódio, as ofensas, o egoísmo, a vaidade. Sempre nós vamos estar sempre renovando, né? Aí ele diz assim: as transformações individuais, sob o impacto da dor ou do aprendizado, costumam seguir esta regra. Ensinos aprendidos conduzem ao novo aprendizado. O novo aprendizado produz conflitos íntimos. Conflitos íntimos geram dissensões. Dissensões fazem surgir um novo homem, transformado pela força do bem. Este processo é, em geral, paulatino, pois o homem que adquire entendimento superior terá de lutar continuamente contra o homem velho, portador das criações e equívocos. Ou seja, essa mudança não acontece de uma hora para outra. É tanto que eu estou aqui há 8 anos na casa e não aprendi o suficiente. Eu sempre estou aprendendo. Eu acho que o conhecimento que sempre nós temos, como a Fátima diz, ela fala o seguinte: você quer ver seu pior inimigo? Olhe-se no espelho. E é um exercício que eu faço todo dia. Todo dia eu procuro eliminar um pouquinho da minha imperfeição, que é difícil. É difícil você admitir que você está errado, que tudo que você aprendeu não converge com as leis de Deus. Porque na época também, quando nós, no ambiente familiar, nós temos que orientar. Eu, naquela época, não tinha as orientações dos meus pais referente à religião. O que eu tinha de religião era na escola, que naquele tempo tinha aula de religião. E eles não ensinavam o Pai Nosso também. Igual a gente tem que ensinar para os filhos, pelo menos o Pai Nosso, saber o Pai Nosso na Ave Maria. E hoje muitos pais não fazem isso, né? Aí ele diz o seguinte, que assim os inimigos do homem serão na sua própria casa. Ou seja, devido à individualidade de cada um demora mais tempo de reconhecer seus próprios erros. Ele sempre está certo. Por exemplo, o meu filho de 17 anos, ele nunca admite que está errado. Ele nunca admite que está errado. Aí, quando ele vê que ele está errado, ele quer gritar mais alto que todo mundo. E eu falo, não é assim. Aí eu falo para ele, olha, o que não se aprende por amor, se aprende pela dor. Aí ele fala, ele já vem você com essa ladainha, né? Aí eu falo, olha, não é assim. Quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo a palestra do Haroldo Dutra sobre transformação espiritual. E ele diz que a dor é o melhor remédio para a transformação. Porque com a dor, você se aprende, você sente a dor, você vai procurar a cura e depois você não vai procurar a não sentir mais aquela dor. Você sempre vai se corrigir para não sentir aquela dor.
Porque é na dor que nós somos todos iguais. Que sofremos, que choramos. Então, ele diz o seguinte, que a dor sempre vai ser o melhor remédio. O único que somos todos iguais e que transforma o homem. Que transforma, que cresce, que através da dor nós aprendemos, nós nos corrigimos. Né? Aí aqui ainda diz o seguinte, né? O registro desse, né, os inimigos do homem serão sempre na sua própria casa. O registro deve ser examinado sob dois aspectos: a da família consanguínea e da própria pessoa. Porque às vezes nós estamos dentro de casa, mas não é aquele irmão que está lá que está errado. Às vezes você não está, você, na sua atitude, no seu egoísmo, você ultrapassa os limites. Então é difícil a gente enxergar isso entre nós mesmos, os nossos próprios erros, né? Aí diz o seguinte: a doutrina espírita nos ensina que as pessoas que se desentendem em outras encarnações estão hoje, em geral, congregadas dentro de uma mesma família, buscando resgate e harmonização indispensável. Por acréscimo da misericórdia divina, os envolvidos nos processos de ajuste espiritual dificilmente recordam os acontecimentos do passado. Graças a Deus, né? Imagine nós recordando os acontecimentos do passado, mesmo recordando e incorrendo nos mesmos erros. É grave, né? Aí ele diz o seguinte: nos passados ocorridos em outras existências. Entretanto, as antipatias, os ódios, o ciúme, a desconfiança e etc. são impulsivamente manifestados, a ponto de ocorrerem separações, perseguições e outros problemas. Como constatar que, ao contrário, muitos parentes desenvolvem convivência harmoniosa com os estranhos em ninho familiar. São os amigos e benfeitores de outras existências. Às vezes, por exemplo, nós temos esses problemas na educação do nosso próprio filho, que muitas vezes o filho não conversa conosco. Ele procura uma pessoa estranha e conversa. E é quando que às vezes ele, dependendo, ele não tem conhecimento, ele escolhe a pessoa errada. Onde que ele vai levar ele para o caminho errado. Então, precisamos estar sempre vigilantes com relação a isso. Aí ele diz o seguinte, que a pessoa esclarecida sobre as causas dessas inimizades aprende a administrar as desarmonias com humildade e aos poucos percebe que as dificuldades podem ser reduzidas ou eliminadas. Tal entendimento conduz à ação cristã, que tendo como base o perdão, a renúncia, a bondade, auxilia na separação dos obstáculos e o polimento das arestas, úteis à manutenção de equilíbrios nas relações familiares. Por outro lado, há de se considerar a presença dos inimigos que cada um traz dentro de si. Fora o que nós trazemos dentro de si, nós temos a lei da sintonia, são os inimigos do presente com o qual nós nos afinamos. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós não sabemos quem são eles. Aliás, nós sabemos através de reencarnações passadas, mas nós somos beneficiados com o esquecimento. Né? A renovação espiritual representa nesse aspecto uma espécie de caridade essencial que devemos ter para conosco. Nesse particular, o conhecimento espírita amplia de modo considerável a nossa visão do mundo da vida, indicando quais são as nossas reais necessidades, de forma que possamos redirecionar a existência com discernimento e convicção. Dificuldades que minam o bom relacionamento pessoal e nosso bem-estar. Ou seja, nós como seres humanos, nós temos vícios. Nós só queremos ter. Nós não queremos ser melhor, nos aprimorarmos, nos aperfeiçoarmos, para ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. É isso que nós devemos aprender. Porque a evolução espiritual só depende de cada um de nós.
O que nós estamos fazendo para mudar tudo isso? Para nos melhorarmos? Olhando para dentro de nós mesmos? Muitas vezes não. Muitas vezes tudo passa despercebido. Às vezes nós fazemos coisas que depois nos arrependemos. Aí, aqui, Kardec nos diz o seguinte, na pergunta 115, progressão dos espíritos. Né? Entre os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Aí o Espírito da Verdade nos responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecer e de alcançar progressivamente a perfeição através da noção da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram felicidade pura e eterna. Os espíritos adquirem experiência passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com paciência e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros suportam, lamentando por causa dessas faltas. Permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Segundo o que acabaram de dizer os espíritos, seria seu princípio como crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco o conhecimento que carecem ao percorrer as diferentes fases da vida. A comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende de sua maior ou menor submissão. Mas a vida do homem tem um fim, enquanto que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Ou seja, quando nós partimos para a prática espiritual, podemos estar preparados ou não, nós vamos do jeito que nós estamos aqui, com todas as qualidades e defeitos. No livro Céu e Inferno, existe a lei, né, existe a lei para que corrigir, né, que corrigir os nossos defeitos. E ele diz o seguinte, que o perdão, para reparar um erro, nós temos que perdoar. E perdoar, para perdoar, nós temos que expiar, não só expiar, mas temos que reparar o erro que nós fizemos. E nós fazemos isso? Muitas vezes não. Então, nós temos que tomar cuidado em tudo aquilo que nós fazemos. Né? E aqui, vamos lá. Aí aqui tem aqui as técnicas de evoluir espiritualmente. As melhores técnicas para evoluir espiritualmente envolvem olhar para dentro de si mesmo. E dentro de você que se encontra todas as respostas para os sofrimentos e angústia que fazem como comportamento o ódio, o rancor, que continuem se repetindo. Você pode se beneficiar amplamente através da meditação. Ou seja, meditar, você se desliga do mundo externo, você se liga para com Deus e vamos nos harmonizar, procurar analisar tudo que nós fazemos durante o dia. Tudo o que nós erramos? O que nós erramos, precisamos consertar. Como que nós vamos consertar? Nos melhorando. Para que da próxima vez que nós vamos passar por aquela mesma situação, nós não precisamos incorrer no mesmo erro. Né? Ao longo dos dias, nem que for pelo menos 10 minutos, olhe para você, para o meio de rotina agitado e pense em todas as suas reações para com o próximo, para que possa encontrar a raiz do que está fazendo impedir o seu próprio crescimento. Nós fazemos isso? Nós não fazemos isso. Nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com a vida material, que nós deixamos a vida espiritual de lado. Isso é o que acontece constantemente. A partir da descoberta de tudo que está causando mal, é possível ter uma evolução espiritual gradual, que leva tempo para ser alcançada, pois afinal somos todos espíritos que ainda estão em fase de aprendizado. Né?
Aí ainda diz o seguinte, que a assimilação das experiências vividas exige a ampla cota de tempo. Isso que Haroldo Dutra diz, também na palestra que está ouvindo, que o tempo é o melhor remédio também para que possamos nos aprimorar, que dá tempo de pensar em tudo aquilo que nós fizemos. Então, o que eu recomendo pessoalmente? Quando eu falo erro, eu sempre procuro, eu olho no espelho, penso, olho e falo, você fez isso, e eu analiso aquelas coisas erradas que eu fiz. Aí eu falo, então vamos corrigir isso, mas devagar. Nem tudo que a gente faz no momento a gente consegue corrigir de imediato. Então, gente, vamos assim, nos aperfeiçoar, adquirir o conhecimento para que nós não erremos menos, né? A doutrina espírita está aí, está aberta, os cursos da casa estão abertos para quem quiser aprender, né? É de graça, não custa nada, todos nós aqui somos voluntários em aprender e sempre para melhorar o melhor caminho a todos, né? Que através desses ensinamentos que a casa passa para os alunos, eles também um dia vão estar melhores e vão também trabalhar na casa para ajudar o próximo. Era isso que eu queria falar. Não está fazendo.